noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos tentar trazer algumas explicações a respeito do medo, a respeito da insegurança que muitas vezes aflige o nosso coração diante de certas situações. E para isso eu me vali da companhia de Kardec, de Joana de Ângeles, do Espírito Hamed, que são os emissários de Jesus para nos esclarecer sobre alguns pontos que ainda a gente tem dificuldade de aprender. Mas aí, começando, é importante que a gente entenda que quando nós somos criados, a partir do momento em que a gente começa a transitar pela espiritualidade, pela evolução, e chegamos em um determinado ponto, onde nós já nos tornamos um espírito hominal, pertencente à classe dos homens, o que mais prevalece em nós é o instinto que vai nos dar o básico para que a gente possa se manter vivo, para que a gente possa caminhar na nossa evolução, evitando tudo aquilo que pode nos derrubar, que pode nos trazer perigo. E o próprio Livro dos Espíritos ele esclarece que o instinto é uma inteligência espontânea e rudimentar e que por meio dele os homens recebem, provém todas as suas necessidades. E como eu falei, a necessidade mais básica de todas, que é de se manter vivo, é o instinto que auxilia. E nós ainda carregamos, embora a razão já esteja mais desenvolvida em nós, de certa maneira nós ainda carregamos traços do instinto e que nos ajudam a tomar decisões, às vezes decisões que a gente toma de sopetão, decisões que quase sempre vão nos livrar de algum perigo iminente. O instinto é quem está dando a sua voz. Então, o medo de certas situações que às vezes sentimos, situações que nos colocam em perigo, situações que nós evitamos para que nenhum mal aconteça com a gente ou com quem a gente ama, provavelmente é o instinto que está falando mais alto para que a gente possa se ver livre daquela situação. Porém, como eu disse, a razão já faz parte do nosso ser. As inúmeras vivências foram fazendo com que a razão fosse se desenvolvendo. E aí, muitas vezes, quando o instinto opina em nossa vida, a nossa razão fala para que a gente faça o contrário. Porque tem-se a impressão de que por estar se falando com a razão, nós estamos sempre certos. Mas nem sempre é assim. Então, quando a razão começa a também dar o seu palpite nas nossas decisões, é que surgem os primeiros conflitos, os conflitos existenciais. E, especificamente, falando do medo, são conflitos que vão nos trazer insegurança para a tomada de decisões, ansiedade, preocupação excessiva por situações que nem vão acontecer ou que a gente já imagina que podem acontecer, sempre imaginando pelo lado pior, Uma viagem sempre vai dar errado, um relacionamento sempre vai dar errado. Então, esses conflitos são resultados do medo, são resultados dessa insegurança que a razão começa a desconhecer a forma adequada de lidar com elas. E por que isso acontece? Bom, a gente tem que se lembrar que nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, o que por si só já demonstra que não é um planeta perfeito, em que aqui ainda impera muitos dos vícios, egoísmo, ciúme, vaidade, muita crueldade. Então, esse é o cenário que nós ainda habitamos. Nós reencarnamos trazendo, sim, alguma qualidade que nós fomos angariando, mas também muitas deficiências, muitas questões que a gente ainda precisa solucionar, e é para isso que as encarnações existem. E ao nosso redor, obviamente, pessoas reencarnam e convivem com a gente nas mesmas condições de imperfeição. Então pronto, está dado aí o cenário que vai causar diversos conflitos, vai criar diversas situações que vão nos trazer desconforto, porque às vezes o defeito do outro vai me incomodar, o meu defeito vai incomodar o outro, e aí vai exigir de nós paciência, compreensão, amor, coisas que nem sempre a gente tem plenamente desenvolvidos no nosso coração.
Porque são essas experiências que vão fazer com que encarnação por encarnação a gente consiga solucionar essas dificuldades, essas deficiências. Mas isso nós planejamos lá, no plano espiritual. Nós nos consertamos entre nós, né? Nós nos acordamos, mas quando reencarnamos, no meio de todo esse cenário, a gente muitas vezes esquece. E aí o que aflora, o que fala mais alto, são as questões negativas. E aí, o que poderia ser um relacionamento entre cônjuges para um acerto, para uma caminhada em conjunto, para construir uma família escorada no amor, na bondade, o medo acaba fazendo com que surjam ciúmes, o medo acaba fazendo com que surjam necessidades que vão trazer à tona esses sentimentos. Porque já foi falado aqui em palestras, e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo também fala bem isso, que a felicidade não é desse mundo. A felicidade que nós encontramos nesse mundo é uma felicidade passageira, uma felicidade rasa, que pode momentaneamente acontecer, mas ela pode se esvair. Porque a felicidade plena só vai ser possível de se perceber quando a nossa consciência estiver plena das suas atribuições, quando a gente conseguir compreender o que é viver no amor, na caridade, de maneira total. Por enquanto, esses momentos, esses lapsos de felicidade são passageiros, são efêmeros. E é o medo de perder esse pouco de felicidade que a gente tem que faz surgir a insegurança em muitas situações. Então, como o exemplo que eu dei do relacionamento, que a gente idealiza a felicidade num matrimônio, a angústia, o medo de perder esse momento gera insegurança, ciúme, possessividade. Uma relação que poderia ser criada para levar um espírito que chegou à sua casa como filho, você combinou com ele que o conduziria, que auxiliaria no crescimento dele, mas o medo de perder aquele momento, aquela convivência com o seu filho, faz com que exista a superproteção, o prejuízo que cria-se dessa relação. O medo de se perder uma posição de poder no trabalho ou em alguma relação social, cria-se o egoísmo, as vaidades, os conflitos. Então, essa a questão do receio de perder o pouco da felicidade que nós achamos que é a felicidade definitiva, que faz com que a insegurança se instale em nosso coração, né? E aí acaba agravando questões que poderiam ter sido, que foram criadas, as situações que foram colocadas para se resolverem as questões, elas acabam se agravando, né? E no livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed dá um exemplo bastante interessante. Ele fala assim, que quando a gente está numa escuridão e aponta a lanterna, o facho da luz, para algum determinado lugar, a gente foca a nossa atenção, a gente foca o nosso pensamento, a nossa necessidade ali, naquele ponto. Todo o restante continua escurecido. É mais ou menos isso, diz Hamed, que acontece com a gente com relação à insegurança, ao medo. Como a nossa visão, a nossa mentalidade, a nossa consciência, ela é ainda curta com relação às questões do universo, às questões do homem, às questões da consciência do espírito, nós focamos muito e demasiadamente no problema, na situação em si, e não observamos o todo, não observamos o cenário total. E aí, o Espiritismo, que é uma doutrina baseada no amor, baseada na razão, baseada nos ensinamentos puros de Jesus, sem nenhum tipo de alegoria, nos ensinando verdadeiramente o amor, a caridade. O Espiritismo vai nos auxiliar a ampliar a nossa consciência. E ampliando a consciência, nós podemos ampliar a percepção de vida, da vida que nós temos. E entender que essas situações que nos causam medo, que nos causam insegurança, são situações passageiras, são situações necessárias para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, e que não demandam aí, nesse caso,
nenhum tipo de excesso de preocupação, nenhum tipo de ansiedade excessiva, nenhum tipo de depressão, porque são situações que vão passar. As alegrias passam, as tristezas passam, os problemas passam, as dificuldades passam. Como eu disse, a felicidade e esse mundo é passageiro. O que permanece é a nossa consciência. A consciência do espírito que trabalha, que busca se melhorar, que busca carregar para a próxima existência virtudes, resolvendo os seus defeitos, isso sim é que permanece. E aí, o Kardec, ele traz no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, quando ele fala da vida futura, né, quando ele está querendo dizer daquele que crê na vida futura, aquele que crê na continuidade da vida espiritual, ele diz que as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes e devemos suportar com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então, se a gente busca ampliar a nossa consciência, observando a nossa existência como apenas um pedacinho dentro de uma existência infinita, imortal, que é a do espírito, a gente vai ter essa concepção de que as vicissitudes, né, os problemas, as dificuldades, elas são passageiras, elas são pequenas, elas servem de escada para a nossa evolução. E aí ele continua: sabendo temporária e definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, o espírito menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma que tira muito do seu amargor. Então, tendo a consciência amplificada de como é a existência do espírito, nós vamos deixar de lado essas preocupações, deixar de lado essas angústias, essa ansiedade, as inseguranças, por perceber que muitas vezes elas são pequenas, e são pequenas, perto de toda a grandeza que nós ainda temos por viver, perto de todo o benefício que aquele problema, que aquela dificuldade tem para nos oferecer. No filme do Divaldo Franco, que foi lançado recentemente, tem um diálogo muito bonito dele com a Joana de Ângeles, a sua mentora, e esses dias eu estava assistindo o filme e eu gostei desse diálogo, e quando me foi dado esse tema, eu lembrei, eu fui atrás, copiei o diálogo para trazer para vocês, porque resume bem aquilo que o Espiritismo tenta demonstrar para nós, para o nosso espírito, né? Acalmar o nosso espírito com essa mensagem. Então Joana falou para ele o seguinte: não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu ouvias. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidades de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. Então essa é a essência que o Espiritismo tenta passar para nós. Que a imortalidade, a nossa essência divina é imortal. Que os problemas, as dificuldades, tudo aquilo que se coloca no nosso caminho e que buscam a nossa atenção, né? O facho da nossa lanterna fica tão ali focado nisso, é tudo colocado ao nosso redor para nos dar oportunidades de crescimento. O amigo inconveniente, o relacionamento difícil em casa, as enfermidades do corpo, as dificuldades financeiras, são todos motivos para que a gente possa se conscientizar daquilo que a gente precisa para se melhorar, daquilo que a gente precisa focar a nossa paciência, a nossa caridade, o nosso amor. Não é à toa que as coisas acontecem no nosso caminho. Não é à toa que a gente tem essas dificuldades ao nosso redor. Mas que elas não sejam motivos para preocupação excessiva, para angústia, para insegurança,
para o medo que impede que a gente desenvolva as nossas potências, desenvolva as nossas capacidades. É diferente, aproveitando, de uma atitude de precaução, de uma atitude de previdência, né? Não significa que o Espiritismo pregue que a gente tenha que viver a vida, né, sem preocupação, à toa, deixando que as coisas vão acontecendo porque está tudo já programado. Não é isso. O Espiritismo nos ensina que a gente tem que sim que ser precavido, que a gente tem sim que ter aquela preocupação medida, que a gente tem que organizar a nossa vida, organizar a nossa jornada, visando justamente a permanência dos nossos atos aqui no planeta. Então, quando a gente vai fazer uma viagem e a gente não precisa ser excessivamente cauteloso de não dormir por noites, imaginando que o pior pode acontecer, mas cuidar da manutenção do carro, conhecer o caminho que nós vamos fazer, como vai estar o tempo naquele momento, será que eu vou chegar lá de dia, de noite? Isso é precaução, isso é o instinto falando junto com a razão. É o instinto te preservando, mas a razão colocando você num equilíbrio, né? Se eu quero uma vida na velhice com mais segurança, com segurança para aqueles que estão ao meu lado, se eu puder, eu posso fazer uma previdência, uma poupança, cuidar da minha aposentadoria, não me preocupar excessivamente agora de que eu vou ter uma doença incurável, como vai ser quando eu estiver velho, quando eu estiver sem emprego. Eu vou estar me preocupando agora, me angustiando agora por uma situação que ainda nem aconteceu. Mas a previdência, a precaução, faz com que eu possa me cuidar, me preparar para esse momento. E aí eu lembrei também, que recentemente tem passado na televisão um comercial de uma marca de carro, né? Um modelo de carro, e é estrelada por aquele navegador Amir Klink. E aí ele fala, o texto dele, né? Ele fala assim: as pessoas me perguntam sempre como eu tenho coragem de viver tantos anos em aventuras pelo mundo. E aí ele responde: mas eu não vivo em aventuras, porque toda viagem que eu faço, eu tenho mapas, eu cuido do meu equipamento, eu sei a rota que eu devo seguir, eu sei como eu vou fazer para chegar até o meu destino. Então não é uma aventura, é tudo planejado. Eu faço porque eu quero, consciente, eu planejo e faço. Aventura é você se lançar ao mar de qualquer maneira, sem saber se você tem o mínimo dentro do barco para chegar ao destino. Isso é uma aventura. E a nossa vida não pode ser uma aventura. O Espiritismo nos ensina que a gente não pode viver uma aventura. A gente tem que ter consciência, pegar as rédeas da vida que nos foi dada, com todas as dificuldades, com todas as benesses, e trabalhar em cima disso. Porque saber que ao final dessa jornada, como Joana de Ângeles falou, a gente tem que olhar para trás e perceber que tudo não passou são pedrinhas colocadas no nosso caminho para que a gente possa evoluir. E é difícil a gente falar do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, que é baseado em Jesus, sem citar o nosso Mestre. Ele que foi a prova, a demonstração de maior segurança, de maior força, de vigor nas suas palavras, mesmo quando nos ensinava coisas dóceis, como a caridade, como o perdão, como a indulgência. Mesmo assim, ele não tinha medo de dizer, ele não tinha medo de desagradar, ele sempre falava com firmeza, sempre falava com austeridade, com a seriedade que o assunto desejava. Mas no momento mais crucial da sua permanência aqui, ele teve a segurança e a fé de colocar nas mãos de Deus o seu destino, quando ele disse que se faça a sua vontade e não a minha, meu Pai. Né? Como que colocando em prática aquilo que Davi, no Salmo 23, colocou, né? Que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mal algum eu temeria, porque o Senhor está comigo. Então, essa é a segurança, de ter essa certeza de que Jesus está conosco, de que Deus está conosco, como o texto que nós lemos. Deus nunca se afasta de nós. E aquilo que acontece com a gente é o melhor que poderia ter acontecido, por graça de Deus. Por mais que a gente pense totalmente o contrário, por mais que a gente quisesse o dobro daquilo que chegou para nós, mas o que chegou, o que aconteceu, é o que a gente precisava. E eu li um texto hoje que eu achei muito legal, vou tentar resumir,
que fala sobre a questão do medo, e dizia o seguinte, que Jesus, caminhando com alguns dos seus apóstolos, e um deles comentou, né, ali na roda de conversa, puxa vida, eu vindo para cá, eu me deparei com um capataz surrando 3 escravas com seus filhinhos, e aquilo me indignou. E eu fiquei com vontade de ir lá e conversar com ele, demonstrar que não é assim que se trata o ser humano, mas como ele é funcionário de uma pessoa importante aqui da cidade, fiquei com medo de que de repente isso pudesse acabar causando perseguição contra nós mesmos. Aí um outro fala, pois eu estava vindo para cá e uma senhora parada na beira da estrada com uma criança, viúva, e ela me pediu ajuda, mal conseguia andar, eu acho que devia estar com fome, não conseguia andar de um lugar a outro, e eu fui em direção a ela, queria dar meu braço para que a gente pudesse juntos chegar a algum lugar, mas logo ali tinha um pessoal que nos conhece, que trabalha com a gente no apostolado, e aí eles iam falar, poxa, ele prega tanto a boa nova, a retidão de caráter, e está aí andando de mãos dadas com uma viúva, não ia pegar bem. O outro falou, puxa, eu que estava caminhando, encontrei um conhecido ladrão aqui da região, e ele estava ali esfaqueado, machucado, debaixo de uma árvore. Fui parar para ajudá-lo, mas logo eu pensei, se a polícia passa, né, se as autoridades passam e me vê aqui ao lado dele, vai ficar ruim para mim, capaz de me levar preso. Aí um deles virou para Jesus e falou, mestre, com tantos adversários assim ao nosso redor, que nos impedem de fazer o bem, como o senhor nos aconselha a agir? Ele falou, o grande adversário de tudo isso não está ao redor, está dentro de cada um de vocês. O medo de ser mal compreendido, o medo de ser criticado, o medo de ser julgado, isso é que impediu de se fazer o bem, de amar, de levar o apoio que aquelas pessoas precisavam. Então, de certa maneira, é um recado para nós, para que a gente não deixe que o nome do texto, inclusive, é o adversário invisível, né? Que esse adversário invisível tome conta de nós quando a gente estiver diante de uma situação que exija de nós coragem para falar o bem, coragem para dizer àqueles que a gente ama qualquer verdade que possa auxiliá-lo no crescimento, né? Coragem para que a gente possa sair da inércia da nossa vida e tomar um caminho diferente da reforma das nossas intenções, dos nossos pensamentos. E quero finalizar também com um texto da Joana de Ângeles, que vai nos dar então um recado final para que a gente consiga compreender como conviver nesse mundo, considerando Jesus nas nossas vidas e tendo segurança para dar continuidade ao nosso caminho, porque é para isso que nós estamos aqui, né? E aí diz Joana de Ângeles, desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia os teus planos. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que pareçam distantes. Retempera o ânimo e persevera. A segurança te virá como efeito da paz que te luarizará o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. Então, segurança para nós, cristãos, para nós que temos Jesus como nosso modelo e guia, a segurança para nós é a confiança em Deus, é confiança em Jesus, de que Ele está sempre ao nosso lado, esperando o nosso pensamento se conectar ao dele. Então, sempre que a insegurança, que a ansiedade, que a preocupação excessiva bater à nossa porta, que a gente possa se lembrar disso, que o mestre dos mestres foi seguro, foi forte, foi destemido nas suas atribuições e ele é o nosso modelo, é o nosso guia, não é, como eu já disse aqui, não é um personagem distante que só serve para que a gente possa venerá-lo e não copiá-lo. A gente precisa copiá-lo, a gente precisa seguir o seu modelo, dentro da nossa capacidade, é claro, dentro daquilo que a gente pode fazer no momento, claro, mas dando esse passo, evitando que as inseguranças, que o medo, que a ansiedade excessiva possa tolher os nossos bons intentos de vencer nessa jornada. Muito obrigado.